Muy buenas tardes. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín, Muito boa tarde. ministros, Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marinho, a todos os ministros, irmãos e en los irmãs diferentes países reunidos nos diferentes están conectados países a través del satélite que estão Amazonas, conectados através do también satélite Amazonas Eutelsat 8, e também o satélite Eutelsat 8 por internet y todos los medios de e também comunicación. pela internet e por todos os meios de comunicação. Hoje é sexta-feira, 31 de maio deste ano 2024. Buscamos en el libro del Apocalipsis, Vamos buscar no livro do Apocalipse, en el capítulo 14, no capítulo 14, verso 6 no versículo 6 en adelante, donde nos dice: em diante, volar onde nos por diz: medio, y volar por el medio del cielo a otro E ángel, vi outro anjo voar pelo meio do céu, para predicarlo e a los tinha o pueblos evangelho de la tierra, eterno para a toda o nación, tribu, proclamar lengua y aos que pueblo. habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ahí escribe al lado derecho, Aí do lado direito escreve Apocalipsis 10, del 8 al Apocalipse 11, 10, do 8 ao 11. 11, verso 3, 11, versículo al 14, 3, do 3 ao 14. 2, verso 26, 2, versículo 26. diciendo a gran voz: temed Dizendo com grande voz: temei a Deus y dadle gloria, e dai-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Arriba ahí también escribe Aí em cima também escreve Apocalipsis 11, del Apocalipse 15 11, do 15 al 18, ao 6, 18, del 12 al 6 19, do 12 ao 19 del 1 al e 6. 19 do 1 ao 6. Esa escritura las habíamos ya también Essa leído escritura nós en tínhamos otro lido estudio. também em outro estudo. Acá en esta otra Biblia también, Aqui nessa outra Bíblia também, en el verso 6, no verso 6 do capítulo dibuja 14, una estrella de David. desenha uma estrela de Davi no versículo 6 do lado direito e escreve Zacarias capítulo Y 4. debajo del verso 6, ahí E donde embaixo do termina versículo 6, lengua y aí pueblo, onde fala língua del verso 6, e ahí povo, escribe Apocalipsis 10 del 1 al 11, aí ele 11 escreve del 3 al Apocalipse 14. 10 do 1 ao 11 e 11 do 3, do 13 ao 14. Apocalipsis 10 del 1 al 11 Apocalipse y 11 del 10 do 1 ao 11 e 11 do 3 ao Y en el 14. verso 7, E no versículo 7, a la derecha hay una do estrella lado de David. direito, uma estrela de Davi. Y escribe aquí en la Biblia, E aqui na Bíblia esta escreve, Biblia, pues, la parte de- nessa del Bíblia verso 7 aqui, está na dividido parte, con la otra a parte do página. versículo 7 está dividido E aí com a outra escreve página, e aí escreve 4 del 1 al Malaquias 4, 4, sería do lo 1 que ao no 4, está así, sería encima del verso 7. seria Malaquias 4 em del cima 1 do al 4, versículo 7, Malaquias 4, do 1 ao 4, Apocalipse 14, Apocalipse del 14 al 20, do 14 ao 20, y 6 del 12 al 17. e 6 do 12 ao 17. Y también escribe allí E escreve também ali hacia arriba, do lado Isaías esquerdo, assim para 61, cima, escreve Isaías 61, versículo 2. Eso corresponde, vean, a la Isso corresponde, vejam, segunda venida del Señor, à el día segunda de vinda do venganza. Senhor, o dia de vingança do nosso Deus. Para hoy tenemos el tema que Dios bendiga Para hoje nuestras temos o metas. tema que Deus abençoe nossas metas para a Grande Capa Catedral. Pregado sábado 19 de julho de 2014. Foi um áudio via telefônica a São Paulo, Brasil. Podem se assentar, por favor. Nos dice en el mensaje la consumación Na de las 70 mensagem, semanas de Daniel, a consumação das 70 semanas de Daniel, nos diz assim, que foi predicado el 13 de domingo 13 de outubro. que foi pregado domingo 13 de outubro de 2003, aqui em Caiei, Porto Rico. Estamos já chegando Diz, al final de la já estamos dispensación de chegando la ao gracia. final da dispensação da Y graça. lo que viene después E o que vem es que depois Cristo saldrá del trono é del que Padre, Cristo sairá do trono do tomará Pai, el título de propiedad, tomará o título de como león de la propriedade, tribu já de Judá, como leão da tribo como de rei dos Judá, reis e senhor como dos rei dos reis e senhores, senhor dos senhores, e fará a sua obra de reclamação. E já não terá misericórdia para a humanidade, porque já estará fechando, porque a dispensação da graça já estará fechando.
Então vejo que em 2013, ali ele já estava anunciando que a dispensação da graça estava chegando a seu final, ou seja, que estava vivendo no tempo do nosso irmão William Soto Santiago, ainda estávamos vivendo na dispensação da graça. Estávamos vivendo sob a dispensação da graça, já na parte final, nesse entrelace com a dispensação do reino, mas que ainda estava, a dispensação da graça ainda estava em função, estava funcionando. E sempre temos dado esse exemplo que o nosso irmão Branham também usou, e também o nosso irmão William, como nas corridas de revezamento, que vai se entrelaçando, esse atleta que vai correndo, esse que está com o cetro ou o bastão. Na escola nós usávamos um pedacinho de pau, como assim, de um pé, 30 centímetros de comprimento, mais ou menos, ou 8 polegadas, por aí. E quase sempre nós o pintava de branco no salão de arte industrial, no salão que era o lugar onde tínhamos as aulas, e aí nós recebíamos algumas aulas, aula prática, e as meninas era a aula de costura ou preparação de alimento, e os homens eram carpintaria, parte elétrica, marcenaria. E na parte alimentar era uma aula que eu não gostava muito, e talvez tenha também essa aula em outros países. Agora, quando já vai assim, para o geral, uma escola superior, aí já são oficinas que aí já a pessoa recebe, já obtém um ofício que algumas pessoas já podem ter aí uma rama ou início de profissão, mas na escola no primeiro grau, nessas aulas nós pintávamos esse pedacinho de madeira e usava ele para essas corridas. E na corrida ou durante a corrida tinham 2 ou 3 que faziam o revezamento e sempre já quando chegava no último, o último sempre, esse último já chegava correndo e o outro até mesmo sem esse último terminar de chegar à meta, esse último, ou seja, esse penúltimo que levava o pedacinho de madeira, o cetro, ou o bastão, então o outro, que era o último que lhe correspondia a agarrar o bastão, e ele já iniciava correndo dentro do caminho, já na pista desse que vinha com o cetro. Acontecia um momento que já os dois estavam caminhando ou correndo juntos, mas um era o que carregava, levava o cetro. E não poderia entregar isso ao outro corredor antes de chegar à meta. Tinha que entregar esse pedacinho de pau, esse cetro, essa vara, ao outro, exatamente na mesma linha, ou na mesma raia, ou depois da linha. Se entregasse antes, poderia ser desclassificado, porque não lhe ia ser contado isso para esse outro, senão que tinha que contar para esse que estava correndo. Então, tinha que dar todos os passos correspondentes para que esse atleta, esse corredor chegasse à meta. Ou seja, que o outro atleta, o outro corredor, não poderia correr os seus passos, que correspondia ao corredor, o atleta que vinha com o cetro. O outro não podia correr esses passos. Então aí vocês vejam que quando chega a meta e pisa, o pé pisa já na raia de chegada, então aí já podia soltar o cetro. Poderia chegar algum momento que os dois estavam em um momento que a mão de um e do outro estava
juntas, e em algum momento foi visto essas duas mãos fundidas aí, unidas. Mas depois, o que ia já aproximando para soltar o cetro, pisou na linha. E esses segundos são muito chave, muito importante. E aí ele soltou o pedacinho de pau, o cetro, e o outro, como já estava correndo, o outro já vinha na mesma corrida. Esse que vinha correndo não podia ser muito lento, porque senão os dois iam passar. E o que vinha com o cetro, como ia agarrar, pegar o cetro, se já estava correndo? E não podia ir muito rápido, porque o outro já vinha um pouquinho cansado, então não ia conseguir agarrar. Então, esse que pegava o cetro pela última vez, tinha que conhecer o passo de como esse corredor anterior estava vindo, tinha que vigiar. E tinha que se unir com o outro e ir passo a passo. E os dois chegavam iguaizinhos. E era a única maneira que podia ver esses dois mensageiros correndo igual. Mas um é o que levava o cetro. Um pertencia a uma dispensação e o outro a outra. Não podia nenhum entrar na anterior e o outro também não podia passar para diante. Era um entrelaçamento entre um e outro. É algo bonito quando a pessoa vê isso nessas corridas e visualiza cada mudança de era e cada mudança de dispensação. Agora, vocês vejam como aqui ele está nos dizendo, em 2013, que a dispensação da graça já estava chegando ao seu final. E que o que viria depois de quê? Depois de que a dispensação da graça terminasse. Porque antes não podia acontecer isso de se levantar do trono do Pai, se a dispensação da graça ainda estava aberta. E ainda estava entrando escolhido de Deus, que tinham que ser lavados e tinham que ser lançados no sangue, no cloro. E enquanto esse último não estivesse aspergido com sangue, ou seja, lançado no cloro, no sangue, sob esse pacto, ele não podia sair do trono de intercessão. E aqui ele nos disse, e o que vem depois é que Cristo sairá do trono do Pai, tomará o título de propriedade já como leão da tribo de Judá, Rei dos Reis e Senhor do Senhor, e fará sua obra de reclamação. E já não haverá misericórdia para a humanidade, porque já estará fechando a dispensação da graça. E veja o que vem durante a grande tribulação. Agora, recordem que aí em seguida ele já coloca a grande tribulação, mas lembram que tudo isso são eventos que estão assinalados ali. Vejam, ele coloca como se encerra e a grande tribulação. Mas aí no meio tem vários eventos e processos que sabemos que está aí no meio. Aí no meio está esse cumprimento da visão da capa, a fé do rápido e todas essas coisas. Mas quando você lê algumas mensagens, vê como se fosse tudo em sequência. Mas tinha um período de tempo ali que é o que está entre linha, o que está no meio. Como diz, e o dia de vingança do nosso Deus, tem uma vírgula ali, e vocês vejam tudo que teve que passar, o mundo teve que passar, a humanidade, para chegar a esse tempo final, 2000 anos. Ou seja, o que viria depois que fosse fechado a porta da dispensação da graça é o cumprimento como ladrão na noite, é a sua vinda como ladrão na noite para dar a fé do rapto aos escolhidos. E diz, e vejam o que vem durante a grande tribulação. No capítulo 6, versículo 12 em diante do Apocalipse, olhei quando abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol se pôs negro como saco de silício, e a lua se tornou toda em sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos quando é sacudida por um vento forte. E o céu desvaneceu como um pergaminho que se enrola, e todo o monte e toda a ilha se removeram de seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os capitães, os poderosos,
E todo servo e todo livro se esconderam nas covas, nas cavernas e nos rochedos, e dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque o grande dia da sua ira chegou, e quem poderá se sustentar em pé? O irmão William continua dizendo, ou seja, o grande dia da ira do Cordeiro, o grande dia da ira de Cristo, o grande dia que ele estará como juiz, julgando todas as nações e todos os homens, está perto. Aqui vemos que já chegou quando isso já esteja acontecendo. Ou seja, que quando isso já estiver acontecendo, então aí ele já estaria como juiz, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores. Na mensagem, o poder de Deus para transformar, nos diz assim, o irmão Branham diz, na página 35, o Espírito Santo é para nos guiar, não um seminário, não bispos, ou superintendentes e demais. Em cima ele escreve, o Espírito Santo é o nosso líder. O Espírito Santo é o nosso líder. E aí, em cima dessa frase, escreve, sempre trabalhando através de um mensageiro. E em cima do parágrafo, ele escreve, é onde fala o Espírito Santo é nosso líder, e onde o irmão Branham fala que o Espírito Santo é nosso líder, aí em cima escreve, sempre operando através de um mensageiro, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Esse é o líder da igreja. E aí do lado direito desenha uma pedra angular e as eras, e uma seta para a pedra angular, assim uma linha para a pedra angular e também marca a sétima era. Caim foi uma pessoa como essa. Ele, em verdade, era muito religioso. Agora, se religião é tudo que você deve ter, então Deus condenou Caim justamente, porque ele era religioso. Ele era tão religioso e sincero como Abel era. Agora recordem, ele meditou em Deus, ele adorou a Deus, ele tinha uma igreja, ele construiu um altar, e fez um sacrifício, orou, adorou, mas foi rejeitado. Não importa como, Saul também foi. Vê? A religião, isso é negócio do Satanás. Não é, toda coisa não é só matar. É somente contaminar, isso é tudo. Ele não vai matar tudo, toda coisa, não. Os comunistas, não. O anticristo não é comunismo. A Bíblia diz que enganaria, se fosse possível, os escolhidos. Não preste atenção na cortina de ferro, mas na cortina de púrpura. Ele escreve comunismo, cortina de ferro, Igreja Católica Romana, cortina púrpura. Apocalipse 12, do 1 ao 17. Então, observa isso. Caim veio a adorar, mas ele tinha nele a semente incorreta, a semente da serpente. E aí, em cima disso, escreve espírito animal do diabo. E do lado direito escreve Caim, semente da serpente. O assobio da serpente tinha assobiado nele porque ele era a semente da mulher e ele sabia a perfeita vontade de Deus, mas ele não quis fazê-la. Você sabia isso? Satanás sabe a vontade de Deus, mas não quer fazê-la. Observa, ele tinha visto que Deus tinha vindicado a mensagem de Abel. Agora, eu quero que você pense, use um filtro, use o seu filtro do homem que pensa por um momento. A mensagem correta de Abel, que Deus vindicou como sendo a verdade, está captando agora? A mensagem de Abel tinha sido recebida e Caim viu e soube que Deus tinha vindicado. Ele escreve confirmado. E soube que Deus tinha confirmado bem essa mensagem, mas ele não pôde fazer. O seu orgulho o apartou dele. Apartou dela. Vê? O seu orgulho o apartou dele. E do lado, o irmão, ele escreve orgulho. E essa palavra orgulho, ele a circula.
E quantos orgulhosos existem que veem que quando Deus está cumprindo o seu programa, está cumprindo o que foi prometido, que Deus estaria fazendo em uma grande capa catedral, e por causa do orgulho rejeitam. São iguaizinho quem? Caim. Mas ele não pôde fazer, o seu orgulho o apartou dele, correto? O seu orgulho, e ele grifa novamente orgulho, o apartou. Ele viu Deus vindicar a mensagem. Assim parece ser hoje. É tão difícil para a pessoa se humilhar à palavra de Deus. Eles somente não querem fazer, mas se humilham ao credo da igreja. Com certeza, mas não a palavra de Deus. Ele escreve credo e escreve a palavra de Deus. Ou seja, nessa parte que fala aí credo, se humilha ao credo da igreja, aí ele escreve credo, com certeza, mas não a palavra de Deus, e ele escreve a palavra de Deus. Se você quer encontrar isso, tem uma escritura aqui, a qual ele esteve me referindo, como Gênesis 4, 6, 7, como Deus disse a Caim, por que o seu rosto mudou? Por que você está irado? A mensagem que você ouviu te encheu de ira? A mensagem que tens escutado te encheu de ira? Ele disse, por que faz isso? Faz isso? Porque o seu rosto mudou. Assim tem muitos que você nem o reconhece. É sério, cheio de ira, de raiva. Não sei porquê, mas vejam, aí já se pode compreender o porquê. É porque não vem à sua igreja? Por que fizeste isso? Está usando o filtro de um homem que pensa? Ou por que você está se comportando assim? Ele disse, se bem fizer, quer fazer bem, faça o que o teu irmão está fazendo, e eu te receberei e te abençoarei. E eu farei por você a mesma coisa. Mas ele não podia fazer, então ele disse, se não fizer, o pecado de incredulidade está à porta. Agora, quando eles nos dizem, os dias dos milagres passaram, eles se veem tão perfeitamente vindicados e provados. Vocês veem todas essas coisas que Deus prometeu que Ele faria nos últimos dias. No Apocalipse 10 e Malaquias 4, todas essas coisas tão perfeitamente vindicadas. O que é que acontece, irmãos? O que acontece? Vê? Se eles não fazem, aceitarão incredulidade, que é pecado. Somente tem um pecado, e isto é incredulidade, correto? Você não está condenado porque você bebe, fuma, ou masca fumo, ou porque usa short, ou o que você faça. Ele escreve beber licor, fumar. Não, isso não condena você. É porque você não crê. Se você cresce, você não faria isso. Vê? Um crente não faz isso. Ele usa o filtro do homem que pensa, ou o filtro da mulher que pensa, um ou outro. Muito bem. Mas você viu? O pecado está à porta. Agora, observa o que isso causou em Caim. E hoje vai fazer o mesmo. Isso fez com que Caim se apartasse. Isso o tornou um pecador voluntariamente, por sua própria vontade. Ele foi desobediente por sua própria vontade. E escreve o livre-arbítrio. Cada pessoa será da mesma forma. Desobedeceu voluntariamente depois que ele viu a mensagem de Abel, tão vindicado por Deus de que era verdade e rejeitou fazê-la. Nesse momento, eu fiz o mesmo. E então ele cruzou a linha divisória. Ele escreve a linha entre a graça e o juízo. Existe uma linha que você pode cruzar. Você sabe isso, não é certo? Agora, ministros, presente aqui, os que estão conectados por via telefônica por toda a nação, entendem isso? Quando vocês veem que é escriturístico e não fazem, Deus nem sempre, com certeza, você será abençoado. Cada um dos israelitas também foram. Eles viveram uma vida boa no deserto e criaram seus filhos. Tiveram colheitas, foram abençoados e tudo. Mas cada um deles está inteiramente separado de Deus. Jesus disse, se Deus abençoar você, de toda forma você estará separado.
Com certeza. Isso é o que a Bíblia diz. Isso é o que ele disse. Você observa. Você pode cruzar a linha da divisão. Você crê nisso? Amém? Caim o fez. Agora, vamos ver a Bíblia por um momento. Tem aqui Hebreus 10, 26. Me permita ver se posso encontrar isso rapidamente. No livro de Hebreus, capítulo 10, creio que é o versículo 26. Eu tenho aqui anotado por aqui. Espera um momento. Se você esperar, leremos um momento. Muito bem, aqui está. Porque se pecar voluntariamente, depois de ter tido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, mas somente a horrível expectativa e esperança do juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Isso é, assim diz a Santa Palavra. Se nós voluntariamente não cremos, depois que já temos visto e ouvido, então temos cruzado a linha. Já não haverá mais perdão para isso, porque você já cruzou a linha. Oh, você fala, Deus ainda me abençoa. Oh, sim, vê? E ele escreve ali, selos 369, que é a escritura que vamos ouvir ele ler. Porque é o mesmo que acontece nesse tempo, onde eles têm estado escutando e vão continuar escutando, até que esse ministério termine a obra. Ou seja, o Filho do Homem com seus anjos, a vinda do Senhor como ladrão na noite, no meio da igreja. E eles estão aí escutando, porque escutam. Agora, vejam. Diz, agora vamos observar os últimos dois versículos do Apocalipse 6, página 369 do livro Os Selos. O que acontecerá com os que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente? Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas essas coisas através desse tempo. Depois, aqueles clamarão as pedras e as rochedos que os escondem da mesma palavra que antes tinham zombado, porque agora podiam ver que vinha. Ele dizia, esconde-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Eles tinham escarnecido e zombado da palavra. Agora ali estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado muito desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. E por que não se arrependeram? Não puderam. Já era tarde demais. Viram o que lemos do nosso irmão William, que a dispensação da graça já estava para fechar e o próximo depois disso seria a vinda do Senhor como leão da tribo de Judá, depois dele se levantar do trono do Pai e tomar o livro. Então vejam que essa obra que ele estaria realizando no meio da igreja já é como juiz, como leão, e não tem misericórdia mais no trono celestial. Eles conheciam muito bem o castigo que os esperavam, tinham escutado tudo isso. Vê? Aqui, o que ele estava dizendo, que eu li para vocês, já não haverá mais perdão para eles, porque você terá cruzado a linha. Um pouco antes fala, isso assim diz a Santa Palavra, se nós voluntariamente não cremos, depois de termos visto e ouvido, é isso o que está nos dizendo aqui nos selos, que eles tinham estado em culto como este e tinham escutado todas essas coisas. Eles sabiam que estavam enfrentando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas tinham rejeitado, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E quando a pessoa despreza a misericórdia, o único que lhe resta é o juízo. Pense nisso. Então ali estavam, não tinha nem onde se esconder. E a Bíblia diz, ele dizia aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles tentaram arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram para as montanhas e as rochas, mas as orações foram feitas muito tarde, o mesmo que Judas Iscariote fez, que foi para se arrepender, mas veja, ele foi ao lugar errado. E assim muitos estão indo ao lugar errado, um lugar onde não tem misericórdia ali. Agora aqui nessa mensagem continua dizendo que estamos lendo o poder de Deus para nos transformar. Recordem, Israel estando na fronteira, quando Deus lhes havia dado a promessa de uma terra santa, uma terra que era boa, a qual manava leite e mel, Moisés tinha enviado a Caleb e Josué e o restante dos espias para que fossem espiar a terra e trazer uma evidência.
E trouxeram uma evidência vindicada, ele escreve, confirmada. 10 deles disseram, não podemos fazer, não somos capazes. Não somos capazes, analisem a situação, seríamos fanáticos. Temos somente essas coisas pequenininhas para guerrear, e vejam o que eles têm. Nós não podemos fazer isso, não somos capazes de fazer. Mas Josué e Caleb falaram, nós somos mais que capazes para fazer. Deus fez uma promessa, recordem. Eles voltaram. Isso foi em Cades Barneia. Eles voltaram e se converteram em nômades no deserto. Cada um deles morreram. Estão perdidos eternamente. Jesus falou isso. Não cruze essa linha divisória. Vem? Quando você sabe, quando fazer o bem e não faz. Isso é pecado para você. Israel fez o mesmo. Depois que tinham visto Moisés vindicado, eles permitiram que Balaão os aspergisse. Essa preciosa e vindicada semente. Pastores, nunca fala nada contra essa palavra. Olhe a Balaão. Ele era um profeta e ele tinha visto a semente de Deus vindicada. Mas Moabe, sobre a sua própria grande denominação na qual ele vivia, viu a esse grupo de vagabundos cruzando a terra, e ele os aspergiu e disse, olha, espera um momento, todos nós somos cristãos, todos nós somos crentes, nossos pais e vossos pais são os mesmos. E nós, não somos nós os filhos de Ló, e Ló não era sobrinho de Abraão, não somos todos iguais? Vamos unir um com o outro, assim como Eva no jardim do Éden permitiu que Satanás a aspergisse, assim também Israel permitiu que ele os aspergisse, através de um falso profeta, quando o verdadeiro profeta tinha estado com eles com a palavra vindicada, mas ele os aspergiu com o conhecimento de um conceito intelectual. Pense nisso nesses momentos, isso nunca foi perdoado, esse pecado nunca foi perdoado. As sementes apodreceram no caminho do dever, no caminho para a terra prometida, cada um deles morreram e apodreceram. Ali mesmo a igreja, na linha do dever, seguindo a Deus, permitiram que Satanás aspergisse esse veneno sobre eles, essa concepção intelectual, educacional, dizendo, todos somos iguais, todos somos filhos de Deus. Não somos. Mas Israel permitiu que esse falso mestre o aspergisse com essa concepção intelectual que ele tinha a respeito disto. Ele escreve, Satanás e sua concepção intelectual. Ele escreveu do lado direito. É o mesmo que o Concílio Ecumênico está fazendo hoje em dia. Vem a mesma coisa, dizendo, vamos nos unir todos em uma grande organização. Todo o seu sistema organizacional é do diabo. É a marca da besta, de acordo com a Bíblia. Muito em breve farei um livro a respeito, se o Senhor permitir. Ele escreve, o movimento ecumênico é a marca da besta. Observa, nos dias de Noé, eles viram a palavra, e em cima escreve, prometida, sendo construída para flutuar. Agora, vamos fazer um pequeno comentário aqui. A palavra sendo juntada para ser transformada da terra aos céus. E eles, vendo a estrutura da coisa, mas com seus conceitos intelectuais, riram na cara do profeta Noé, quando ele estava profetizando a respeito do tempo do fim. Essa estrutura foi feita da palavra de Deus e calafetada de dentro para fora com oração e fé. Quando vieram as chuvas, todos os conceitos intelectuais da religião morreram e apodreceram e morreram ali mesmo, em suas igrejas, ali sobre a terra. E a arca flutuou por cima de tudo. A semente aspergida com a ciência apodreceu no juízo. E mais adiante, nessa mesma mensagem, nos diz, página 48, regresse à palavra, tome essa palavra, ela crescerá. Tem que crescer. Ele escreve a palavra crescerá. É o poder transformador de Deus que trouxe a existência a primeira vez e que agora está regressando novamente. Está regressando novamente onde ele estava. Enoque foi trasladado da morte pelo poder transformador de Deus. E para que Deus fez isso? Ele fez como um tipo da igreja que vai ser raptada. Sim, aconteceu o mesmo com Elias.
O corpo de Jesus foi vivificado depois que esteve morto. No sepulcro, o corpo de Jesus foi vindicado pela palavra de Deus, vivificado pela palavra de Deus, e foi transformado de ser um corpo morto, uma imagem fria, a um ressuscitado e glorificado Filho de Deus. Em cima ele escreve: o Senhor Jesus Cristo ressuscitou glorificado. E do lado direito escreve: Jesus ressuscitou glorificado. Porque o profeta no Salmo 16:10, se você deseja anotar, diz: não deixarei a sua alma no sepulcro, nem permitirei que o meu santo veja a corrupção. Oh Deus, essa palavra tem que se cumprir. É a palavra de Deus. A plante no seu coração, se quer ir no rapto. Se queres ser cristãos genuínos, tomem essa palavra. Eu creio que foi Ezequiel, ao qual Deus disse: pega esse rolo e come-o, para que o profeta e a palavra se tornassem o mesmo. E aí ele desenha uma pedra angular e uma seta para a pedra angular e escreve: rápido. E embaixo de pedra angular ele escreve: come este rolo, esse livro. Cada promessa tem que se manifestar por si mesma. Do lado direito escreve Apocalipse 10, 1, e 5, versículo 1, e 6, do 1 ao 16, e 8, versículo 1, 19, do 11 ao 27, e 17, do 8 ao 18, e 11, do 1 ao 19, e 7, do 1 ao 17. Todas essas escrituras aí. Em cima escreveu Jeremias 5:16, Ezequiel 1, ele escreveu em cima. Cada promessa tem que ser manifestada por si mesma, é a semente original de Deus. Não permita que nenhum teólogo educado a trate de lançar fora de você. Não permita que ele asperte você com essa ciência, esse conhecimento carnal e educação. Creia em Deus. Agora aqui o nosso irmão William continua dizendo, onde paramos ali. Vamos ler novamente esse parágrafozinho, depois que ele leu o Apocalipse capítulo 6. Ou seja, o grande dia da ira do Cordeiro, o grande dia da ira de Cristo, o grande dia que ele estará como juiz julgando a toda nação e a todo homem está perto. Aqui vemos que já chegou. Quando isso estiver acontecendo. Por isso que o anjo do Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6 ao 7, e aí ele cita a escritura que lemos: vivo há pelo meio do céu outro anjo que tinha o evangelho eterno para pregar aos moradores da terra, a toda nação, tribo, língua e povo, falando em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. A hora do juízo divino, a hora do juízo de Cristo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A hora do juízo de Cristo, do juízo divino, do juízo do Cordeiro, chega conforme ao que esse anjo diz, esse anjo que prega o evangelho eterno. E na mensagem Alimento Espiritual no seu devido tempo, nos diz na página 6, embaixo diz: você observa como Deus cuida dos seus. Antes que enviasse esse profeta com a mensagem, ele disse: Elias, vai falar ao rei Acabe essas coisas. Do lado direito escreve Ezequias. Depois se aparta dele rapidamente, porque eu tenho preparado um lugar para ti durante essa seca. Eu vou cuidar de você, Elias, se tão somente você pregar a minha palavra e fizer o que eu te digo que faças. Agora, nessa noite, eu vou representar esse grande ministério de Elias e o tempo de Elias com a hora que estamos agora. E eu creio que é uma tipologia perfeita. Pense nas nações e se somente tivesse tempo para estudar, mas eu quero reservar tempo para orar pelos enfermos. Se pudéssemos estudar, vimos que Israel tomou a Palestina da mesma forma que nós tomamos essa nação
dos Estados Unidos. Viemos a essa terra da América, expulsamos seus habitantes, os quais foram os índios, e possuímos a terra. Do mesmo modo, Israel veio à Palestina sob a direção de Josué, sob Deus, e pegou seus habitantes, expulsou e pegou a terra. Seus primeiros reis eram homens poderosos. Davi e Salomão foram homens nobres. Os nossos primeiros presidentes foram homens poderosos, Washington, Lincoln e os demais. Então os presidentes, mais bem, os reis, chegaram a se corromper mais e mais o tempo todo e por fim se encontraram com esse Acabe. Isso é muito típico do nosso dia. As pessoas chegou a ser tão moderna que não queria ouvir a verdadeira palavra de Deus. E aí ele desenha uma estrela de Davi. Você pode imaginar pessoas modernas como essa? Como soaria um verdadeiro servo de Deus, que estava louco, que estava fora de si, que não podia fazer tal coisa? Eles eram religiosos, muito religiosos. Tinham homens sinceros, tinham um povo sincero, eram muito religiosos. Eles sabiam que precisava mais do que uma teologia comum, necessitaria mais do que uma mensagem comum, necessitaria mais do que uma simples pregação da palavra para quebrantar esses corações de pedra. Ele sabia que necessitava um assim diz o Senhor para enviar esse juízo sobre esta gente. E escreve juízo enviado com assim diz o Senhor, e desenha uma estrela de Davi. Além disso, ele sabia que quando saía com assim diz o Senhor, e na verdade era o assim diz o Senhor, para rejeitar seria juízo. E nesse nosso dia vemos isso também. Vocês verão isso em qualquer era, porque somente resta juízo quando você cruza a linha da misericórdia. Então veja o que lemos ali naquela mensagem. O poder de Deus para transformar. Quando cruza a linha, o que resta é juízo. Agora, eu quero tipificar Elias com a igreja de hoje, por conta do juízo. Ele recebe essa mensagem, Elias representou, tendo cuidado no natural, o alimento natural, porque não ia chover, de acordo com a palavra de Deus, por 3 anos e 6 meses, ou até que iria chamar-se a chuva. O tempo que tu disseres, Elias, esse será o tempo. Por isso, ele foi diretamente ao rei e disse, não haverá nenhum orvalho até que eu diga. Isso é uma responsabilidade tanto como uma mensagem muito considerável. Agora, vamos tipificar isso com o Ezequias espiritual de hoje. Em cima ele escreve, aliás, a seca espiritual hoje. Estamos de acordo que existe uma grande seca espiritual na Terra hoje em dia, falando espiritualmente. Você sabia que isso foi predito pelos profetas, que isso aconteceria um pouco antes da segunda vinda de Cristo? Falaram que existiria uma grande fome na terra e que não seria somente fome de pão, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Amós 8:11. Esse dia está aqui, ouvindo a verdadeira palavra de Deus. Isso representa a seca natural com a seca espiritual. O pecado e a incredulidade por meio dos falsos profetas e modernistas na igreja trouxeram esse juízo que se aproxima. Lhe deram as costas para a palavra de Deus e ao seu profeta e foram atrás dos termos teológicos modernos da palavra. É um tempo como esse que, nesse tempo, um tempo como esse, é quando Deus levanta algo, porque Ele não fará nada até que Ele revele ao povo, e Ele sempre revela por seu servo. Amós 3:7. Agora, durante esse tempo, Elias tinha um lugar secreto e desenha uma pedra angular e as eras. E na parte da sétima era, e lugar secreto, e uma seta para a pedra angular, escreve hoje. Elias tinha um lugar secreto ao qual Deus lhe havia dado ordem que fosse. Essa é a coisa que queremos ver agora antes de ter a oração pelos enfermos. Elias tinha um lugar secreto provido por Deus mesmo. A igreja nunca proveu nada para ele, o rei também não. E ele mesmo não proveu para si esse lugar, mas foi Deus que providenciou um lugar secreto para Elias, para que pudesse ser alimentado durante todo o tempo da seca, onde o seu alimento foi provido de dia após dia. Ele não precisava se preocupar o que ia acontecer amanhã, ou se ia acabar a provisão. Deus tinha dito a ele, eu ordenei aos corvos e eles te alimentarão. Que coisa tão maravilhosa! Isso é um tipo do lugar secreto que temos em Cristo.
Agora, vamos a seguir chipito mais. Vamos continuar aqui um pedacinho mais para ver aqui, quando fala, aí mesmo em sequência, quando o Concílio Mundial da Igreja e os demais disserem, os dias dos milagres passaram, e quando vemos que o grande poder de Deus foi tirado da Igreja, até que tudo que resta para eles é um metal que soa e um tino que soa, sabemos que isso é verdade. Tem uma forma de piedade, mas nega a eficácia dela, segundo de Timóteo 3,15. Estão fazendo igual Davi fez. Nessa manhã, com a carreta de bois, ele se apartou da palavra. Quando a palavra foi apresentada a eles e entregada a eles, eles não a quiseram, e por isso se apartaram dela. Isso também é o que essa gente tinha feito nos dias de Elias. Tinham se apartado da palavra, eles criam que tinham a palavra, mas na verdade não a tinham. O mesmo que acontece com alguns grupos hoje. E ali ele escreve, criam que tinham a palavra, mas não a tinham. Então, observamos que durante o tempo que Deus ia castigar o incrédulo, Ele preparou uma via de escape para o crente, o mesmo que sempre faz. Nos dias, quando Ele ia destruir o mundo com água, Ele fez uma via de escape para Noé. Quando Ele se propôs afogar o Egito, Ele preparou uma via de escape por meio do mar para o seu povo. Como Deus pode fazer o seu caminho onde não tem caminho? Ele é aquele caminho. E ali ele escreve um caminho, uma rota de escape para o crente. Deus é o caminho. Agora, qual é a rota de escape hoje? A grande carpa catedral. Como a rota de escape lá foi a Arca de Noé, com um mensageiro dispensacional ali, vem? E aqui, a rota de escape, o lugar de escape é o que Deus está nos dando. Em uma grande carpa catedral, veja como tudo é simples. Na era da pedra angular. Nesse lugar que Ele apartou para nós, separou para nós. Agora, percebemos que estamos aproximando da hora mais iminente que a história tem conhecido. Não é um projétil brilhante com a sua cabeça explosiva que temos que ter medo. É as igrejas que devemos temer. É a hora que vivemos, a qual devemos vigiar. Agora vamos observar, Deus preparou um caminho para que Elias escapasse, e Ele preparou também um caminho para que seus filhos crentes escapem da ira e das coisas que hão de vir. Agora, vamos aqui onde o nosso irmão ele continua dizendo. Portanto, não queremos estar na terra quando começar a semana número 70 de Daniel, porque esses 3 anos e meio que faltam para se cumprir da semana número 70 são para Deus tratar com Israel. Desde a semana número 70 de Daniel, a semana messiânica, essa semana corresponde ao ministério do Messias, e a primeira metade da semana número 70 se cumpriu nos dias de Jesus, do Messias que Israel estava esperando, mas que tinha que morrer na metade dessa semana, mas que tinha que morrer na metade da semana de Daniel, ou seja, na metade da semana número 70 de Daniel, conforme a profecia de Isaías e a profecia de Isaías capítulo 53, versículo 10, onde daria sua vida em expiação pelo pecado. Portanto, resta somente a metade da semana número 70, a última metade que também corresponde à segunda parte da semana messiânica para Israel, e onde chegará a consumação que está prometida. E o que está determinado se derrame sobre o desolador. Aí ele lê do livro de Daniel, sobre o anticristo e seu reino será derramado a ira de Deus, irmão, ele disse. Agora, vejam nessa mesma mensagem, alimento espiritual no seu devido tempo, na página 17, nos diz, esse é o motivo que hoje em dia não creem em fazer as obras de Deus, porque não aceitam a mensagem de Deus. Eles não creem na mensagem, mas para aqueles que creem na obra de Deus, na hora que estamos vivendo, essas coisas são alimento escondido. Observa que Deus o escondeu de tal modo que eles olham, mas não veem.
Da mesma forma que Elias, da mesma forma que Eliseu cegou o exército sírio, assim também Deus cega o incrédulo ao alimento verdadeiro e genuíno do verdadeiro crente. Aí ele escreve: cegos à mensagem. Quanto à mensagem, Noé o chamaram de um fanático por construir uma arca. Os seus olhos estavam abertos para a palavra de Deus e as promessas. A mesma coisa que eles chamaram de fanatismo salvou a Noé e sua família. A mesma coisa. A coisa da qual as pessoas zombam é a mesma coisa que eles oravam. A coisa que eles chamam loucura, nós chamamos de maravilhoso. O que o mundo chama de grosso, Deus chama de nécio. E o que o mundo chama de nécio, Deus chama de grande. Esse é o contraste entre o bem e o mal. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Recordem, ele entrou no seu lugar secreto por meio do plano de Deus, por meio do chamamento de Deus e da palavra de Deus. Elias entrou em seu lugar secreto. E aí ele coloca uma seta para uma pedrinha angular. Elias entrou no seu lugar secreto por meio do plano antecipado conhecido de Deus e o chamamento que estava sobre a sua vida e de acordo com a palavra. E se assim não entrarmos, não sei por que foi que chegamos. Você observa que antes que começasse a seca, Elias entrou no seu lugar secreto. Do lado direito escreve seca. Elias entrou no seu lugar secreto para sua manutenção, para se manter. Um tipo perfeito de que antes que os juízos comecem a cair sobre a terra, a igreja já estará chamada, a noiva já está escolhida. Então vejam isso, porque nesse momento, esse ministério de Moisés e Elias já terá feito a separação, a segregação, já terá escolhido essa noiva que estava misturada, juntada aí, como vinha nas eras. Mas vejam, o que lemos nesses dias, que unicamente no nosso tempo, o único motivo que não poderão se denominacionalizar é porque Deus deixou os ministérios de Moisés e Elias aí. Ou seja, que Deus deixou os ministérios de Moisés e Elias aí. Ou seja, como ele em sua vinda vem com os seus anjos, vejam, aí estão os ministérios de Moisés e de Elias e de Jesus no meio da igreja, para realizar essa separação, essa segregação entre o certo e o errado. Ele disse: a noiva já estará escolhida e somente está esperando antes que o juízo venha. Ela já está esperando, comendo do alimento de Deus e se alegrando com as bênçãos de Deus. Vê porque como a noiva se alegra nesse tempo final, com esse avivamento que nos mantém alegre, nos mantém contentes, nos mantém avivados. E aí a gente conhece a noiva. A noiva está avivada nesse tempo final, está alegre, está contente e está sendo alimentada. Está em manutenção, está aí mantida, como ali no abrigo de Elias. Diz que ela está comendo do alimento de Deus e se alegrando com as bênçãos de Deus. A noiva está alegre, a noiva está avivada hoje, a noiva está contente hoje. Agora, os que escutam e cruzam a linha, e como lemos ali naquela mensagem, o poder de Deus para transformar, vejam, escutam, ouvem e escutam, mas como não são da noiva, então essa palavra que eles escutam, para eles não é avivamento, não produz avivamento, mas bem, é motivo de ira para eles e de raiva, e de zombaria, de blasfêmia e de tudo que eles possam falar contra essa palavra que está avivando a noiva. Mas a noiva, vejam como é diferente, veja essa diferença. A noiva está contente, está feliz, está gozosa por esse avivamento que ele tinha dito, que nesse tempo final, em uma grande capa catedral, Deus estaria dando no meio da sua igreja, que é o que a noiva necessitava, o que estava esperando.
Qualquer homem com a mente boa sabe que estamos dirigindo diretamente, que já estamos vivendo na hora do juízo. Aí ele escreve, hoje estamos vivendo na hora do juízo. Apocalipse 14, do 1 ao 9. E na página 19, um pouquinho mais adiante, veja o que esse parágrafo diz. Agora sabemos que o juízo está pendente. Estando lá sobre aquela serra, naquele dia, o irmão Bankwood, que está aqui, estavam subindo a serra, a montanha, e eu quero contar novamente para edificar a sua fé para a feira de oração que teremos em uns quantos minutos. Eu estava caminhando na frente do irmão Banks, e parece que ele tinha deixado a esposa dele enferma, e ele vinha atrás de mim, quando observei que o rosto dele estava vermelho e pensei que era a subida da serra que era um pouco difícil para ele. Assim que eu diminuí a caminhada, e isso era no deserto, ali nas montanhas, onde os anjos do Senhor apareceram. E ali mesmo é onde nós íamos, para onde íamos, onde tinha aparecido alguns meses antes. E eu fui até em cima da montanha, e quando eu virei para olhar desde cima, o Espírito de Deus me disse, pega essa pedra e fala para ele, assim diz o Senhor, você verá a glória de Deus em umas quantas horas. Do lado direito ele escreve juízo e uma seta para a pedra angular e as eras que ele desenhou. E do lado esquerdo, várias escrituras, Apocalipse 18, Apocalipse 11, do 3 ao 19, 7, do 1 ao 17, 18, e ele escreveu 18 novamente, e 15, e o capítulo 8. Agora vejam, tudo isso que nos mostra aqui nessa mensagem, e mais na frente explica tudo o que aconteceu. Veja, o nosso irmão ele continua dizendo aqui, portanto, é importante estar preparados com Cristo, esperando sua vinda, esperando a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, no momento que ele cumpra sua vinda, e visite sua igreja no cumprimento de sua vinda, como visitou a Israel 2000 anos atrás, como visitou Israel há 2000 anos atrás, em um véu de carne chamado Jesus. E o que é que ele está falando aqui para a igreja nesse dia de atividade, naquele momento? Ele está falando, estejam preparados com Cristo, esperando o quê? Sua vinda. E nos disse, esperando a fé para sermos transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro no momento que ele cumprir sua vinda, porque ele em sua vinda vem para dar a fé para ser transformados, todos escolhidos de Deus. Então veja como tudo é simples, veja como Deus cumpre sua palavra, sua promessa de uma forma tão simples. Quando ele disse no livro Os Selos, na página 17, e na página 152, e outras páginas mais do livro Os Selos, que tudo seria em simplicidade, que se não vigiássemos, passaria e não perceberíamos o cumprimento da sua vinda, a qual é para dar a fé para a igreja noiva ser transformada e raptada. Como visitou Israel 2000 anos atrás. Como visitou Israel 2000 anos atrás? Em carne humana. Ele vai visitar sua igreja e depois vai visitar a Israel também. E veja, tão clarinho como ele está falando ali, que a igreja tinha que estar preparada com o anúncio desse poderoso arcanjo. E nessa mesma mensagem, vejam, ele tinha falado, na página 10 desta mensagem, eu creio que temos um tempinho para ler um momentinho aqui disso. Agora, vejam como no mundo dos anjos, arcanjos, que são príncipes que estão encarregados de hostes celestiais, que têm reinos e que trabalham a favor do programa divino para que se cumpra tudo o que está profetizado. E vejam como esse arcanjo Gabriel profetiza a Daniel e ensina a Daniel as coisas que hão de acontecer. E por isso que sempre tenho chamado Gabriel de arcanjo profeta, o qual é de outra dimensão, mas parece
aparece aos seres humanos. Veja, apareceu a Zacarias, o pai de João Batista, no capítulo 1 de São Lucas, e apareceu também para a Virgem Maria no mesmo capítulo 1, versículo 26 ao 36. Esse arcanjo anunciou a Zacarias e depois a Virgem Maria anunciou a primeira vinda de Cristo. O reverendo William Branham diz, e anunciará a segunda vinda de Cristo. Como fará? Isso é um segredo muito grande, mas ele a anunciará a segunda vinda de Cristo. O reverendo William Branham diz, é o arcanjo que tem a ver com a vinda de Cristo e é o arcanjo que revela e dá sabedoria e revela esse mistério da primeira vinda de Cristo, deu a conhecer referente ao precursor e depois revelou sobre o Messias. Todo esse mistério foi revelado ao sacerdote Zacarias e o da vinda do Messias para a Virgem Maria. E depois, quando estava na casa de Zacarias, a Virgem Maria com Zacarias e a sua parente Elizabeth, então elas conversaram, e por isso que a Virgem Maria soube que esse anjo era o arcanjo Gabriel, pela descrição que o sacerdote Zacarias deu a ela, de como o arcanjo Gabriel se identificou ao sacerdote Zacarias pelo seu nome. Ele diz, eu sou Gabriel, que estou diante da presença de Deus e fui enviado a ti para te dar essas boas novas. Capítulo 1 de São Lucas. Agora vejam, essas mesmas palavras, onde as escutamos? Nessa atividade daquela noite, ali naquele sábado, onde o nosso amado irmão William Souto Santiago lhes falou e lhes disse que tinha sido enviado. Vamos procurar algo aqui. E já estamos finalizando. Nesse livro, para ler da forma que ele falou ali. No livro que foi preparado da restauração do reino de Israel. Ali ele nos disse fui enviado desde a presença de Deus. De onde? De onde fala aqui nessa mensagem que Gabriel disse a Zacarias e disse também a Maria. Vejam, mas a Zacarias ele disse ali, disse que tinha sido enviado desde a presença de Deus. E aqui o nosso irmão ele diz, fui enviado desde a presença de Deus para lhes dar essa notícia, essas boas novas para Israel. E quanto mais rápido eu der todas, mais rápido eu posso ir à casa do meu Pai Celestial. Agora, vejam como em 2016... Aí ele disse como é que ele estaria anunciando. Vejam, ele já vinha anunciando tudo isso, mas não tinha revelado, ou seja, não tinha aberto. Mas ali naquela atividade de rabinos, ali ele já se identificou claramente. Ele se identificou com o cumprimento do que Deus estaria fazendo através desse arcanjo, do qual o reverendo William Branham tinha dito que Gabriel anunciou a primeira vinda do Senhor e anunciará a segunda vinda do Senhor. E aqui ele nos diz, e anunciará a segunda vinda de Cristo. Como fará? Isso é um segredo muito grande, mas ele anunciará a segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham disse. E aqui mais embaixo, onde lemos, que o irmão William disse que ele disse a Zacarias, eu sou Gabriel que estou diante da presença de Deus e fui enviado a ti para te dar essas boas novas. O mesmo que ele disse ali aos rabinos, que tinha sido enviado desde a presença de Deus. Então vocês vejam que como esse mistério do arcanjo Gabriel foi aberto completamente para a igreja do Senhor. Temos identificado quem ou qual instrumento ou através de qual instrumento Deus anunciou a segunda vinda do Senhor. Agora, o mistério de Miguel também estivemos vendo. Agora veja, continua dizendo.
onde paramos aqui, vamos voltar a ler esse parágrafozinho. Portanto, é importante estar preparados com Cristo, esperando a sua vinda, esperando a fé para ser transformados e levados com Cristo para ser das bodas do Cordeiro no momento que ele cumpra a sua vinda, porque, vejam, não estava cumprida ali, mas bem, ele estava anunciando essas boas novas para aquele no qual Deus estivesse realizando e cumprindo sua vinda. E visite a sua igreja no cumprimento de sua vinda. Como a ia cumprir? Disse, como visitou Israel 2000 anos atrás. E como visitou Israel? Em um véu de carne chamado Jesus. Ele vai visitar sua igreja e depois vai visitar a Israel também. Mas Israel, quando vir a Cristo, o Messias, porque Cristo, ou o Cristo, o que significa é o ungido, e Messias, o que significa é o ungido. O Cristo, o Messias e o ungido é o mesmo. Portanto, é o ungido com o Espírito de Deus em toda a sua plenitude. Nessa ocasião, vimos esse mistério que já está aberto. Já tem sido aberto, referente ao que é esse poderoso arcanjo trazendo essas boas novas e o que é e como Deus está cumprindo sua vinda. Como a cumpriu 2000 anos atrás, em um trabalhador da construção, simples. Que Deus abençoe nossas metas para a grande capa catedral. Vamos ficar em pé e assim vamos deixar imediatamente conosco o nosso precioso irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.